E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, né, vamos dar continuidade a essa série de vídeos de resolução de exercícios do livro do Haidt de eletromagnetismo da oitava edição, né? Hoje, selecionei um problema que está presente no capítulo 3. Esse capítulo 3 ele é voltado para a parte da lei de Gauss, né, densidade de fluxo elétrico sobre superfícies. É um conteúdo extremamente importante, porque lá na frente, quando a gente chegar na parte das leis de Maxwell, as ideias do Gauss elas vão ser indispensáveis, tá? E aqui selecionei um problema presente na página 71, problema 3.3. Esse exercício ele já é aqueles que ficam lá no final da sessão, né? Porque alguns é ao longo da teoria da explicação do capítulo e tem uma sessão no final do capítulo só de exercícios, né? Essa aqui é da sessão final, do capítulo 3, tá bom? No caso aqui, ele traz para a gente, né, um cilindro de raio 8 centímetros e coloca a distribuição superficial de carga dele, né, é, descrita por uma função exponencial. Só tomar cuidado aqui que está em Newton nanocoulomb, né, ou seja, lá no final do problema a gente vai ter que multiplicar tudo por 10 elevado a menos 9, tá bom? E o interessante aqui é verificar que esse cilindro ele está disposto no eixo Z, né, por conta da função, como ele colocou, só que repare que Z ele está em módulo, então significa que esse Z é livre, o cilindro está livre no eixo Z. Então ele pode ir tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Por isso que eu coloquei essas reticências aqui, tá? Representado dessa forma. E antes de mais nada, recordar que a quantidade de carga ela pode ser definida por meio da integral de superfície fechada, multiplicando ali a minha distribuição superficial e o meu elemento diferencial de superfície, né? No caso aqui, uma superfície cilíndrica, tá bom? E lembrar também que uma das grandes sacadas da lei de Gauss é você poder escolher estrategicamente a superfície que você vai calcular a quantidade de carga, né, ou fluxo. E isso fica muito mais fácil de ser feito quando o sólido em questão, a superfície em questão, ela pode ser dividida simetricamente, como é o caso do cilindro. E aqui, como ele está livre, né, tanto de menos infinito até mais infinito, o modo mais conveniente que a gente pode utilizar é ir de menos infinito até zero e de zero até mais infinito. E além disso, como essa distribuição está em z, então significa que essa quantidade de carga vai pegar na parte da base desse cilindro e do topo, né? Então, reescrevendo essa integral, então a gente pode colocar, né, que essa quantidade de carga vai ser por meio da integral de superfície da base mais a integral de superfície do topo, beleza? Então vamos começar aqui a nossa solução, ok? Quantidade de carga. Primeiro, em relação ao ângulo φ, né? O contorno, o cilindro está livre, né? Não tem nenhum corte, né? Não tem nenhuma interseção com outro ente geométrico. Então, vai ter o contorno completo, né? Ou seja, de 0 até 360 graus, né? A volta completinha. Só que a gente coloca em radiano. Então, de 0 até 2π, né? Como eu estou pegando da base, então primeiro vai de menos infinito até zero. Agora, a nossa distribuição superficial, né? 5, número de Euler, elevado a menos 20. Como eu estou na parte negativa de z, então menos z. E o elemento diferencial de superfície para coordenadas cilíndricas. Só que no caso aqui, dependendo do ângulo φ e do eixo z, então é o ρ dz dφ, tá? E agora aplicar a integral lá para a parte do topo, vai ficar bem parecida. Em relação ao contorno, fica a mesma coisa. Em relação a z, agora eu estou na segunda metade, né? Então vai ser de zero até mais infinito, a nossa distribuição superficial. Só que agora eu estou na parte positiva de z, né? Então z positivo. E o elemento diferencial de superfície ali, tá bom? Dando continuidade, antes de começar a resolução de fato, eu gosto de colocar cada parcela do operador diferencial com as suas respectivas funções e limites de integração, né? O ρ é o raio do cilindro, que é o 0,8 centímetros ou 0,08 metro. Eu já vou arrancar essas constantes, né? Colocá-las para fora da integral. Então, 5 vezes 0,08. Aliás, colocar logo o 0,40, né? Colocar logo assim. 0 até 2π dφ
e menos infinito até zero. Número de Euler elevado a menos 20. Já vou fazer logo o jogo de sinal, né? Menos com menos mais, 20z dz. Mais, quase que a mesma coisa, né? 0,40, 0 até 2π. Ali agora, em relação ao eixo z, 0 até mais infinito. Número de Euler é elevado a menos 20 z dz. Bom, essa primeira parte aqui, né, vai ficar bem fácil. Então vamos achar logo a primitiva dessa aqui, que é a função exponencial, porque não tem a primitiva direta, tá? Então vamos colocar para um cantinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Deixar separado aqui. A gente estava com a integral do número de Euler elevado a 20z dz. O meu problema está no expoente, né? Então o integral de substituição, a técnica aqui, né? Vou chamar de u, 20z. Vou derivar esse u em relação a z. Então isso vai dar 20. E depois a gente isola esse dz. Então é 1/20 de du. Voltando a ler a substituição, eu chamei aquele 20z de u, então é elevado a u. E o meu dz é 1/20 de du. A constante sai da integral, então vai ficar e elevado a u du. E aí essa primitiva é muito fácil, né? Vai cair nela mesma. É elevado a u. Como eu chamei u de 20z, né? Então é elevado a 20z. Ok? Agora bora voltar ali, né, para nossa integral, tá bom? Já sabemos aí quem é a primitiva. Então, quantidade de carga, 0,40. Meu ângulo φ, variando de 0 até 2π. Depois, 1/20 do número de Euler elevado a 20z, variando de menos infinito até zero. Mais. Vai ficar bem parecido, né? Será que vai dar a mesma coisa? Já dá para esperar que sim, porque a figura é simétrica, né? Então a quantidade de carga na base tem que ser igual do topo. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Ângulo φ, variando de 0 até 2π, vezes. Se a primitiva de Euler elevada a 20z é 1/20 dessa mesma função, então aqui vai ficar a mesma coisa, só que a diferença é que vai ser 1 sobre 20, né? E aí, como a expoente é negativo, vamos trazer logo para o denominador, só que positivo, né? 20z, variando de, cadê agora? É de 0 até infinito, né? Beleza. Vai chegando quase na parte final. 0,40 vezes. Ali, ângulo φ, né? 2π menos 0, vezes 1 sobre 20. Então, a primeira parte ali, número de Euler elevado a 0, menos 1 sobre... Ficaria, né, o número de Euler elevado a menos infinito. Ou então, trazendo isso para o denominador, na parte de baixo, só que positivo, né? Ali, na segunda parte, né, referente agora ao topo, 2π menos 0, vezes um espaçozinho aqui. Quase que não dava. Número de Euler elevado a... vai ficar ali a infinito. Menos com menos, mais 1 sobre 20. Vezes o número de Euler. 20z, né? Só que z agora é 0. Então, 0 aqui. Bom. Vou voltar ali na nossa parcela.
0,40 vezes 2π vezes... bom, essa parcela aqui dá zero, né? Ou seja, uma constante dividido por um número muito grande, isso aqui dá zero. Número de Euler elevado a zero dá 1, então só ficou o 1 sobre 20 mesmo. Na outra parte ali, né, mais 0,40 vezes 2π. Essa parcela também aqui vai ser zero, né, uma constante dividida por um número extremamente grande, né. Então, vezes... E ali o número de Euler elevado a zero, né, então a constante elevada a zero fica 1, 1 sobre 20. E de fato, pessoal, achamos a mesma quantidade de carga no topo igual a da base, né? Deveria ser assim porque a figura é simétrica, beleza? Então, ali vai ter o quê? 0,80 π sobre 20 mais 0,80 π sobre 20 ou 1,60 π sobre 20. Isso aqui dá, fazendo aqui uma multiplicação rapidinho, 1,6 vezes π dividido por 20. Isso dá 0,251. Só que lembrando, né, que está em nanocoulomb por metro quadrado a distribuição. Então a gente vai ter que multiplicar aqui por nano, né? Nanocoulomb 10 a menos 9 e bate direitinho com o gabarito aí da questão, tá? Então resolvida aí a letra A. Agora bora seguir para a letra B. Ele quer saber qual o fluxo elétrico nessas definições aí, né? Agora fazendo algumas restrições. O raio é o mesmo, só que agora o Z está limitado, né? O Z vai de 1 centímetro até 5 centímetros, então tem um corte. E o contorno também não é completo, né? Só vai de 30 graus até 90 graus, ou seja, não variando em 60 graus ou 1/6 de todo o contorno que poderia ter. Então vamos fazer aí essa letra B aí, beleza? Exclui isso aqui. Então vamos lá. Letra B. Só que o fluxo, né, pela lei de Gauss, é igual à quantidade de carga presente, né, naquela superfície. Então, no final das contas, vai acabar caindo na própria integral de superfície fechada, né, desse cilindro aí, ok? Só para ficar um pouco mais organizado, né, colocar aqui os valores. O ρ era 8 centímetros, que vai dar 0,08 metro. O Z estava entre 1 centímetro e 5 centímetros, então, né, colocar logo em metro. Z aqui, né? E os ângulos que ele colocou era de 30 até 90 graus, só que tem que trabalhar em radiano, né? Então, lembrando que 30 graus é igual a π sobre 6 e 90 graus é igual a π sobre 2, né? Então, o meu ângulo φ está dentro desse intervalo. π sobre 6, ângulo φ, até π sobre 2. Montando ali agora, né, a nossa integral. Ele pediu o fluxo, né, mas como é a quantidade de carga, então vai ficar a mesma coisa. Então vamos lá. Mais uma vez, colocar aqui, né, em relação ao ângulo φ, então ele vai de π sobre 6 até π sobre 2. E ali agora, no eixo Z, né, o cilindro ele fica de 0,01 até 0,05. Né? É isso? A nossa distribuição superficial, que é o 5 vezes o número de Euler elevado a menos 20 Z, e o elemento diferencial de superfície para coordenadas cilíndricas nesse caso, né, que é o dz dφ. Mais uma vez, antes de começar a resolução, colocando cada parcela do operador diferencial com suas respectivas funções e limites de integração. Então, π sobre 6, π sobre 2, dφ. Vou colocar aqui, né, 5, número de Euler, menos 20 Z. O ρ é o raio, né? Colocar logo 0,08 dz. Aqui, né? Facinho, vai cair na própria variável do operador. Então, é o meu ângulo φ variando de π sobre
π sobre 6 até π sobre 2. Isso aqui a gente já conhece, né? Esqueci de tirar as constantes da integral, né? 5 vezes 0,08, 0,40. Voltando ali para a exponencial, a gente já sabe, né? Vai ficar 1 sobre 20, número de Euler elevado a menos... Aliás, já trouxe para baixo, então, positivo aqui. 20z, variando, né? De 0,01 até 0,05. Já chegando no finalzinho, né? Então, quantidade de carga, π sobre 2, menos π sobre 6, vezes 0,40, menos 1 sobre 20. 20, a partir dele, né? 20 vezes 0,5, 0,05, isso aqui dá 1 mais. É porque é menos com menos, né? Então, mais número de Euler. 20 vezes 0,01, isso aqui dá 0,2. E aí já dá para saber que essa parcela aqui ela vai ficar positiva, né? Porque esse segundo denominador ele é menor. Se o denominador é menor, então o resultado da fração fica maior, né? Essa parcela aqui é maior do que essa, então esse resultado vai ficar positivo. Continuando a resolução ali, MMC 6 mesmo, 6 por 2, 3. 3π menos π vezes 0,40. Vou calcular essa expressão aqui para ver quanto é que fica. Menos 1 sobre 20 que multiplica o número de Euler mais 1 sobre 20 que multiplica o número de Euler elevado a 0,2. Isso aqui dá 2,25. 254, né? Vou colocar ali mais completo, vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando mais uma vez que também está em nanocoulomb, né? Então no final das contas a gente vai ter que multiplicar por 10 a menos 9. 3π menos π, 2π, sobre 6, vezes 0,40, vezes 2,254, vezes 10 a menos 2. Então, simplificando ali, né? π sobre 3, vezes 0,40, vezes 2,254, vezes 10 a menos 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Vezes 0,4 vezes π dividido por 3. Então, deu 9,44 vezes 10 a menos 3. Só que tinha um nano, né? Então, vezes 10 a menos 9. Então, isso aqui vai ficar 9,44 vezes 10 a menos 12 coulomb. Ou, se você quiser utilizar, né, o submúltiplo, que é o pico, né? Então, vai ficar 9,44 picocoulomb, que bate exatamente com o gabarito sugerido. E é isso aí, pessoal, né? Boa questão. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida da resolução, coloque aí nos comentários. E, se possível, inscreva no canal, curtir o vídeo e, né, poder repassar para uma pessoa que está nesse conteúdo, se você souber, né, que está nesse conteúdo. E até a próxima, tá? Tchau, tchau. É para vocês e até mais. Bons estudos.